Bom, hoje a gente vai falar de Segment Tree. Ah, é um conceito que basicamente você vai pegar uma lista e você vai conseguir fazer carries em intervalos ah, seguidos de updates em pontos de uma maneira mais eficiente. Então, o problema que ele dá mais especificamente numa complexidade de O n log n. Então a carry vai ser O n log n e os updates vão ser de O de n log n também. Então o problema aqui que ele vai te dar dois inteiros, nm, n vai ser o tamanho do array e m vai ser a quantidade de operações. Aí depois ele te passa n inteiros a, que vão ser representar o array, e aí depois ele vai mostrar a descrição das operações. Então vão ser duas operações. A operação 1, que é a operação de atualização, ela vai mudar o elemento i para um valor v. E a operação 2, que vai ser a operação de busca, né, a operação de carry, que vai pegar um menor valor no intervalo de LAR. Então nesse caso aqui ele está pegando o menor valor de um intervalo que ele vai te dar. Então aqui é um exemplo de input. No caso que eu botei aqui, eu botei um outro exemplo de input que eu desenhei aqui. Então o exemplo de input vai ser o seguinte, vai ser 7, 5, 3, 9, 6, 1, 10, 7. Que vai funcionar? Como que vai funcionar a seg? A ideia é que você vai dividir intervalos em tipo blocos que tem outros intervalos dentro deles. Ok? Então a gente vai ter tipo no intervalo de 0 a 1, a gente vai ver qual que é a resposta desse intervalo. Então a resposta desse intervalo vai ser 5. Então no intervalo de 2 a 3, a resposta vai ser 3, que é o menor número. E assim por diante. E aí depois a gente vai ver no intervalo de cima. E aqui que vem a beleza. Porque no intervalo de 0 a 0 a 3, em vez de você, tipo, percorrer todos os valores de 0 a 3 e encontrar o menor valor, você vai simplesmente, tipo, olhar o intervalo de 0 a 1 e olhar o intervalo de 2 a 3 e pegar o menor valor entre eles. Porque com isso você vai ter o menor valor do intervalo de 0 a 3. E essa é a beleza. Então, assim que você vai construir a seg. Aí aqui você vai ter o... Aqui é só inicialização, né? Hitman, você pega o n, lê a matriz, o array, e aí aqui você vai fazer a inicialização. Então, a função de inicialização, basicamente, o que ela vai pegar? Ela vai pegar essa posição. E o que essa posição vai representar? Isso daqui vai ser a seg, o vetor da seg. Esse vetor da seg, ele vai ter basicamente todos os pontos. Então, como que ele vai funcionar? Você vai ter a posição 1, que vai ser o valor mais em cima, vai ser a resposta do intervalo inteiro. E aí, para cada posição, os intervalos esquerda e direita, então esse valor e esse valor, vão ser pós vezes 2 e pós vezes 2 mais 1. Então é mais ou menos assim que você vai tipo, guardar. De uma maneira que você vai guardar tipo, tudo em uma única lista. E essa lista nunca vai passar de 4 vezes o tamanho da lista. Então é por isso que a gente fez 4 vezes o maxn. Então o maxn é tipo, o tamanho máximo que ele dá aqui no problema, que foi 10 a nona. Então aqui você vai botar... não, foi 10 a quinta. Então ele vai até 10 a quinta. Então aqui você botou 10 a quinta mais 10. Só para garantir que realmente passou de 10 a quinta. E esse infinito depois a gente vai falar. Então você vai declarar esse seg aqui. Esse aqui é o vetor, né? Então, basicamente, o que você vai passar? Você vai passar para ele a posição que você tá e qual intervalo que essa posição representa. Então, vai ser esse in, então vai ser o começo desse intervalo, e o fim, que vai ser o final desse intervalo. Se in igual a fim, então, tipo, se as posições são iguais, a seg dessa posição vai ser igual ao v de in. Então, vai ser igual a v da posição. Então, por exemplo, tipo, você vai percorrendo aqui, se você chegar nesse ponto, no ponto zero, você vê in igual a zero e fim igual a zero, não é mais um intervalo. Então, tipo, o valor da seg ali vai ser o próprio valor do ponto nesse array. Aí, senão, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o valor médio, que vai chamar esse n, esse m,
E aí você vai pegar o que vai representar o esquerda e a direita. Então é esse E, que vai ser pós vezes 2, e o D, que é pós vezes 2 mais 1. A gente já falado antes. E aí a gente vai fazer uma função recursiva que vai passar por E, IN, M. Então ele vai, tipo, olhar esse intervalo, vai dividir em 2, e aí ele vai passar por aqui. E ele vai olhar esse intervalo, dividir em 2 e vai passar por aqui. Então ele vai encontrar um meio e vai falar, agora eu tô vendo daqui até aqui. E aí ele vai encontrar também do meio, vai pegar o meio mais 1, pra, né, pegar o novo intervalo, e ele vai olhar daqui até aqui. Então ele vai olhar, tipo, a outra segue. Então ele tá fazendo recursivamente, tipo, passando por esse e depois passando por esses dois. Beleza? E aí, pra ele construir o valor desse, ele basicamente vai falar que a seg de pós é igual ao mínimo entre a seg de E e a seg de D. Que é basicamente, tipo, o que ele tá pedindo pra você fazer. Ele tá pedindo pra você, tipo, fazer essa função de merge, para encontrar o menor valor desse intervalo. Então, o menor valor desse intervalo é o menor valor dos dois intervalos que compõem ele, basicamente. Então, vai ser isso que vai acontecer. Então, essa função de build. A função de build basicamente vai formar essa estrutura aqui, que está na tela. Aí, depois, você vai começar... A primeira operação que eu botei aqui foi a operação de 2. Então, a operação 2 é de carry, né? Então, a operação de carry, ele está falando, ele quer uma carry de 0 a 4. Então, o que você vai fazer? A carry vai funcionar o seguinte. Você vai pegar a posição, né, como sempre, e o in e fim. Então, essa pós in e fim é tipo universal. Então, você vai ter isso daqui para update, para carry e para build. Porque é basicamente para você saber, tipo, aonde que você tá nessa árvore. Então, você vai saber, tipo, a posição, né, o índice, para você saber, tipo, o valor do lugar. E você vai saber, tipo, em que intervalo que ele tá representando. Ok. Aí, o que você quer ver? Você vai querer, nessa carry, pegar de 0 a 4, certo? Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, você vai querer pegar, tipo, os maiores intervalos que compõem o intervalo de 0 a 4 e você vai querer pegar o mínimo entre eles. Então, basicamente, o que vai ser? Você vai pegar esse 3 e esse 6. Porque esse 3 aqui engloba tudo isso. E esse 6 é meio que o que sobra. Porque você não pode analisar esse 1. Porque esse intervalo aqui não pertence ao intervalo de 0 a 4. Você só quer encontrar um intervalo de 0 a 4. Então você vai querer encontrar isso daqui. Você quer encontrar o menor entre isso. Então você vai pegar o menor entre esse e o menor entre esse. E aí você vai ter que encontrar esses dois valores. Aí como que vai ser? Você vai passar por cada um. Assim como você fez no build. Então você vai pegar esse, vai olhar à esquerda, vai olhar à direita. Aí tem três coisas que podem acontecer. Esse LR vai ser basicamente tipo, o intervalo que você está procurando, que é o que ele vai passar. Ok, se o R for menor do que o IN, ou seja, o intervalo que você está procurando, o intervalo em que você está à direita do intervalo que você está procurando. Então, tipo, por exemplo, nessa posição, exato. O R vai ser 4, certo? O IN aqui vai ser, tipo, 6. Então, R é menor que IN. Ou seja, tipo, o intervalo que você tá agora tá à direita do intervalo que você tá procurando. Então, você, tipo, descarta. Ou o intervalo que você tá à esquerda do intervalo que você tá procurando. Então, por exemplo, se você tivesse, tipo, aqui e ele tivesse, se tivesse, tipo, olhando essa posição e ele estivesse encontrando, tipo, procurando esses daqui. Então, se ele tiver, tipo, a direita ou a esquerda, então o intervalo que você está agora tá tipo, completamente à direita ou completamente à esquerda do intervalo que você está procurando, você só tipo, retorna infinito. O que significa retornar infinito? Você vai tipo, ignorar. Então o infinito que eu declarei aqui é tipo um número maior do que os números que ele fornece no array. Então ele seria maior que qualquer número possível no array. Que ele fala aqui que os números do array vão de 0 a 10 a nona. Então eu falei que é 10 a nona mais 10. Então, o que isso vai fazer? Isso vai basicamente, tipo, descartar esse intervalo. Ele tá falando, tipo, mano, se você olhar esse intervalo, ele não importa. Porque quando você fizer o mínimo de alguma outra coisa com esse infinito, vai dar essa alguma outra coisa, necessariamente. Ok. Agora a segunda opção. A segunda opção é ele estar completamente contido
no intervalo que você quer. Ou seja, por exemplo, quando você estiver nesse 3 aqui, e você está olhando o intervalo de 0 a 4, o ini tá à esquerda do L, ou seja, a posição inicial do intervalo que você está olhando está à esquerda da posição inicial do intervalo que você quer, ou seja, então está contido. E a posição final do intervalo que você está olhando está era o contrário. A posição final está à direita e a posição inicial está à direita e a posição final está à esquerda. Ou seja, o fim é menor do que o R. O que significa? Basicamente significa que o intervalo que você está olhando agora pertence ao intervalo que você está buscando. Ou seja, ele é uma resposta válida. Ele é alguma coisa que você quer considerar. Então, portanto, quando isso acontecer, você vai retornar o valor, a seg, da posição que você está, desse intervalo. Então, você vai retornar 3 nesse caso. Beleza. E aí, o outro caso é quando nenhuma dessas duas coisas acontece, significa que, tipo, o intervalo que você está olhando, por exemplo, tipo, o intervalo grandão do 1, contém o intervalo que você está procurando. Ou está contido nele. Por exemplo, quando você está olhando, tipo, nesse intervalo aqui, ou nesse intervalo aqui. Quando você está olhando do 4 ao 7, quando você está olhando do 4 ao 7, o 4, que é um ponto que você quer, está contido nesse intervalo do 4 ao 7. Mas, tipo, não não tá, tipo, completamente contido, entendeu? Você tem que o intervalo que você está olhando seja contido no intervalo que você quer. Não que o intervalo que você quer seja contido no intervalo que você está olhando. Mas isso significa que você, tipo, ainda consegue encontrar alguma informação. Tem alguma informação para extrair dali. E o que você vai fazer? Você vai continuar iterando. Então você vai pegar esse M, pegar o E, pegar o D. E aí você vai iterar nas carries. Então você vai olhar aqui, você vai estar no 1. E aí você vai iterar para aqui e para cá. Aí você vai olhar aqui e aí você vai ficar tipo, esse daqui tá completamente fora, ele não tem nada que eu quero. Então você só, tipo, retorna infinito. E aí você vai chegar aqui, aí você vai ver, isso tem alguma coisa que eu quero. Aí beleza. Aí você vai vir pra esse 1, vai ver, não tem nada que eu quero, retorna infinito. E aí você vai vir pra esse 6 e você vê, tem alguma coisa que eu quero, retorna 6. E aí ele vai retornar 6, aqui vai retornar 6, aí aqui vai retornar 6, e aqui vai retornar 3. E aí ele vai pegar aqui o mínimo, aqui. Ele vai pegar sempre o mínimo entre a carry da esquerda e a carry da direita. Então, aqui o mínimo da carry da esquerda e a carry da direita vai ser 6, porque é o mínimo entre 6 e infinito. Aqui vai ser 6 também, porque é o mínimo entre 6 e infinito. E aqui vai ser o mínimo entre 3 e 6, que vai ser 3. Então, portanto, essa carry, como você está vendo aqui, retorna 3. Beleza. Essa é a operação de carry. Agora a operação de update. A operação de update a gente vai fazer aqui depois. Você vai atualizar a posição... Eita, errado. Vai atualizar a posição 7 para 8. Não. Calma. Vamos falar dessa próxima aqui. Você vai atualizar a posição 4 para 2. Então a posição 4 é essa posição aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Então você vai querer trocar esse 6 aqui que está agora para o valor de 2. E basicamente, tipo, o que você quer fazer com esse update? Você quer que quando você faça essa atualização, você atualize também todos os intervalos que contêm esse número. Então, tipo, por exemplo, você atualiza esse 6 para um 2. Esse intervalo aqui não vai ser alterado. Então, tipo, você não vai ter que passar por ele e se preocupar com ele. Então, o que você vai fazer? A mesma coisa que você vai fazer, que você faz mais ou menos na carry. Você vai olhar, após e enfim, como eu falei que você sempre tem. Então, você vai sempre começar daqui de cima. E aí o destino. Então, o destino é basicamente aonde você vai querer atualizar. E o valor. Então, qual o valor que ele vai virar. Ok. Aí você vai analisar. Beleza. Se o destino é menor do que ini, ou o fim é menor do que o destino, ou seja, a posição que você tá,
o in da posição que você tá, então, por exemplo, se ele estiver, tipo, aqui no 7, o in é esse 6. É menor, calma, se o destino é menor do que esse in, isso significa que o intervalo tá pra direita do destino, ou seja, ele não vai conter o destino. E a mesma coisa se o fim for menor do que o destino. Então, por exemplo, aqui o fim desse intervalo, a posição 3, é menor do que o destino, que é o 4. Ou seja, aí o intervalo que você está olhando está para a esquerda. Então, em ambos os casos, pouco importa, você só retorna e você tipo ignora. Você não precisa atualizar nada porque não contém a posição que você quer atualizar. Se o início for igual ao fim, ou seja, você chegou no ponto que você está procurando. Se isso for verdade, você vai falar que a seg dessa posição é igual ao valor que você quer. Basicamente, você está trocando o valor. Você está falando, a seg anterior agora vai virar esse novo valor. E aí você vai retornar, porque você não precisa fazer as outras operações. E agora o outro caso. Você está olhando o intervalo que contém esse ponto que você quer. Você faz a mesma coisa que você fazia antes. Você pega o ponto médio, você pega a esquerda, você pega a direita. E aí você realiza a recursão. E aí depois, para cada recursão que você realiza, você basicamente, tipo, refaz o que você fez no build. Você vai falar, tipo, o seg de pós é igual ao mínimo entre o seg da esquerda e o seg da direita. Porque só caso ele tenha trocado. Então você vai começar aqui, você vai olhar esse intervalo antes. Aí você vai olhar esse intervalo da esquerda, e aí você vai ver, não pertence aqui. Então, como não pertence, ele só retorna nada. Foda-se. Ele continua igual. Aí ele vai olhar esse intervalo. Aí ele, ok, pertence, beleza. O destino pertence aqui. Então, aí desse intervalo, ele vai olhar pra cá. Aí olhando aqui, ele vai ver, pertence de novo. Aí beleza, aí ele vai vir pra cá. Aí aqui, ele vai trocar o 6 por um 2. Ok. Aí aqui, voltando aqui, ele vai ver, essa nova posição é o mínimo entre o 2 e o 1, que no caso vai ser 1. Vamos falar que aqui é um outro número, por exemplo, se fosse 3. Antes aqui seria 3, 3, 3, 3, e aqui seria 3 de novo. Aí aqui, quando ele atualiza de 6 para 2, esse daqui vai virar o 2, porque ele vai pegar um mínimo entre essas duas posições. Aí ele vai olhar aqui. Aí aqui antes era um 3, mas agora ele vai falar que o seg daqui é igual ao mínimo entre o seg da esquerda e o seg da direita. O seg da esquerda que você acabou de atualizar. Então aqui vai virar um 2. E a mesma coisa vai acontecer aqui em cima. Aqui em cima você vai falar, essa posição, o seg daqui é o mínimo entre o seg da esquerda, que é um 3, e o seg da direita, que é um 2, que você acabou de atualizar para ser um 2. Então aqui vai virar um 2. E aí, com isso, você vai atualizar todos os intervalos. E é isso. E assim você vai conseguir fazer a carry e o update e o build. Só que tem um problema. Existe um caso, tanto que o próprio caso de teste aqui, ele não tem uma quantidade par, uma potência de 2 de números. Porque, tipo, o da hora da potência de 2 números é que você sempre consegue dividir em parezinhos. Então, aqui você vai ter um par, aqui você vai ter um par, aqui você vai ter outro par, aqui você vai ter outro par. Você junta esses dois, junta esses dois, junta esses dois. Você sempre consegue, tipo, ir dividindo por 2. Quando é um 5, por exemplo, você não consegue. Mas isso não dá tanto problema. O algoritmo continua funcionando. Então, por exemplo, nesse input aqui, você vai ter que a formação basicamente vai ficar o seguinte: você vai ter esse primeiro intervalo, e aí esse daqui ele vai tipo, juntar esses dois aqui no próprio build. No próprio build ele vai juntar os dois. Então, quando ele chegar nessas posições, ele vai encontrar os dois iguais, e aqui ele vai, tipo, divergir em 2, e ele só vai, tipo, naturalmente ele vai, tipo, realizar essa operação de junção, e aí ele vai acabar virando uma potência de 2, e aí você vai conseguir, tipo,
e juntando. Então, tipo, não dá muito problema. No caso, não dá nenhum problema. Ah, e é isso. Esse algoritmo consegue resolver esse tipo de problema em complexidade odd n log n.